No vídeo de hoje, trazemos para você tudo o que existe entre câmaras, flashes e segredos guardados atrás dos portões de Buckingham. Existe uma relação que há décadas alimenta manchetes, destrói reputações e fascina o mundo: a ligação entre a imprensa britânica e a família real. Uma ligação feita de alianças frágeis, traições públicas e histórias que, muitas vezes, parecem saídas de um enredo de ficção. Desde os escândalos amorosos da princesa Margaret, passando pelo trágico destino da princesa Diana, até as recentes polêmicas envolvendo o príncipe Harry, Meghan Markle e o próprio rei Carlos III, os mídia britânicos transformaram a monarquia num espetáculo permanente, onde cada gesto é escrutinado e cada silêncio se torna notícia. Mas até que ponto a imprensa realmente serve ao público, ou apenas alimenta a curiosidade de um império mediático sedento por audiências? O que acontece quando a necessidade de transparência ultrapassa os limites da privacidade? E quem realmente controla a narrativa, o palácio ou os tabloides? Hoje, vamos mergulhar nos bastidores dessa relação perigosa entre poder, fama e manipulação. Vamos recordar os momentos em que a monarquia esteve à beira do colapso por causa de uma manchete, e entender como a imagem da família real é cuidadosamente moldada, e às vezes destruída, pelos jornais e pela internet. Mas atenção! A última revelação deste vídeo vai mudar completamente a forma como vês a realeza britânica. Por isso, fica comigo até ao fim. Antes de começarmos, aproveita para deixar o teu gosto e inscrever-te no canal. Isso é fundamental para o YouTube perceber que o nosso conteúdo tem valor e continuar a recomendá-lo a mais pessoas que, como tu, procuram compreender o lado oculto da monarquia. Se quiseres apoiar ainda mais o canal e ajudar-nos a continuar este trabalho independente, clica no Super Thanks aqui embaixo. E se não puderes contribuir financeiramente, sem problema, comenta o que mais te surpreendeu nesta história e ajuda-nos a aumentar o alcance com a tua participação. Agora, prepara-te, porque o que vais descobrir nos próximos minutos vai desafiar tudo o que pensava saber sobre a família real britânica. Durante mais de um século, a monarquia britânica e a imprensa mantêm uma relação simbiótica e tensa. Enquanto os jornais e canais de televisão dependem do fascínio do público pelos Windsors, o Palácio de Buckingham vê-se frequentemente obrigado a responder a manchetes que desafiam os limites da privacidade e da ética jornalística. Linha de apoio à monarquia. Entre a devoção pública e o escrutínio constante, a imprensa britânica ocupa um papel central na forma como o mundo enxerga a monarquia. Desde os tempos da Rainha Vitória, quando os jornais começaram a retratar o cotidiano da realeza como uma mistura de dever e espetáculo, a curiosidade popular tornou-se combustível para uma máquina mediática que nunca desacelerou. Com o passar das décadas, essa relação entre a imprensa e a família real transformou-se num delicado jogo de poder e interesse mútuo. De um lado, a necessidade da coroa de manter relevância e simpatia pública. Do outro, a urgência dos mídia em vender histórias que despertem emoção, curiosidade, claro, audiência. O fascínio do público pelos membros da realeza é tão grande que cada gesto, roupa ou palavra é minuciosamente analisado e reinterpretado. O nascimento de um herdeiro real vira manchete global, um simples desentendimento familiar torna-se um escândalo nacional, e até um olhar trocado em cerimônias oficiais pode ser dissecado como sinal de conflito interno. É um teatro moderno, onde a imprensa assume o papel de narradora e o público, de espectador cativo. No entanto, essa convivência nem sempre é harmoniosa. Há momentos em que a curiosidade se transforma em invasão, e o interesse público em perseguição pessoal. A morte da princesa Diana, em 1997, é talvez o exemplo mais marcante dessa fronteira tênue entre o direito de informar e o abuso da exposição. A tragédia serviu de espelho para toda uma geração de jornalistas e leitores, mostrando que o preço da fama pode ser alto demais. Ainda assim, o apetite por notícias sobre a família real nunca diminuiu. Pelo contrário, cresceu com a chegada das redes sociais, onde a informação circula sem filtro e onde cada utilizador pode agir como um pequeno tabloide. O resultado é uma monarquia constantemente vigiada, obrigada a equilibrar tradição e modernidade, discrição e transparência. E, paradoxalmente, a imprensa que tantas vezes a critica é também a responsável por mantê-la viva no imaginário coletivo. Afinal, cada manchete, cada fotografia e cada entrevista ajudam a renovar o interesse global pela realeza britânica. A imprensa molda heróis e vilões, cria narrativas de amor e tragédia, alimenta esperanças e desgostos. É ela que transforma os membros da família real em personagens reais de uma novela sem fim, uma história que mistura dever, glamour e vulnerabilidade humana. E, talvez por isso,
mesmo quando a relação parece chegar ao limite, ambas as partes continuam a depender uma da outra. A monarquia precisa ser vista, e a imprensa precisa de algo para mostrar. Nesse equilíbrio frágil, entre o respeito e o espetáculo, entre a devoção e o julgamento, a imprensa britânica continua a desempenhar um papel decisivo, capaz tanto de elevar quanto de abalar a instituição mais antiga e observada do Reino Unido. A origem de uma relação histórica. Desde o reinado da Rainha Vitória, a curiosidade do público alimentou a cobertura mediática da vida real. No século XX, com a popularização da fotografia e da televisão, essa relação tornou-se ainda mais íntima, e por vezes invasiva. Durante mais de um século, a relação entre a monarquia britânica e a imprensa tem sido uma dança delicada entre poder e exposição. Desde os tempos da Rainha Vitória até aos dias de hoje, cada geração real cresceu sob o olhar atento das câmaras e das manchetes, tornando-se parte de uma narrativa mediática que mistura respeito, curiosidade e controvérsia. A imprensa, fascinada pelo glamour e pelos dramas da família Windsor, transformou seus membros em verdadeiras estrelas globais, capazes de vender jornais e gerar audiências recorde. Por outro lado, o Palácio de Buckingham aprendeu a navegar nesse mar turbulento, tentando proteger a imagem da coroa enquanto responde a um público que exige transparência e autenticidade. É uma relação simbiótica. Os mídia precisam da realeza para atrair leitores, e a realeza precisa da imprensa para se manter relevante. No entanto, essa convivência nem sempre é pacífica. Entre exclusivas invasivas, boatos e interpretações distorcidas, a fronteira entre informação e intrusão torna-se cada vez mais tênue. A relação entre a imprensa britânica e a família real nasceu muito antes dos paparazzi e das redes sociais. Tudo começou ainda no século XIX, durante o reinado da Rainha Vitória, quando o público passou a interessar-se não apenas pelas decisões políticas da monarca, mas também pela sua vida pessoal, pelas suas emoções e até pelos dramas familiares. Pela primeira vez, o povo britânico via os soberanos não como figuras distantes e sagradas, mas como pessoas reais, com sentimentos e fraquezas. Os jornais da época perceberam rapidamente o poder que essas histórias tinham sobre o público e começaram a publicar crônicas, retratos e relatos detalhados da corte, criando uma espécie de novela nacional. Com o avanço da fotografia, esse fascínio só aumentou. Cada imagem de um evento real tornava-se um acontecimento em si, aproximando o povo de uma monarquia que, até então, parecia intocável. Já no século XX, a chegada da rádio e da televisão transformou completamente essa relação. Os britânicos puderam ouvir a voz do rei e assistir, ao vivo, a cerimônias como a coroação de Isabel II, em 1953, um momento histórico transmitido para milhões de lares e que consolidou a presença da família real no imaginário coletivo. Mas quanto mais o público se aproximava, mais crescia também o apetite dos mídia por detalhes íntimos, criando uma linha tênue entre o respeito e a invasão. A imprensa, movida pela curiosidade e pelo lucro, passou a acompanhar cada gesto, cada romance e cada deslize dos membros da realeza. Assim, o que começou como um interesse inocente pela vida dos soberanos evoluiu para uma relação complexa, de dependência mútua. A monarquia precisa da imprensa para manter-se relevante, e a imprensa precisa da monarquia para vender histórias. Essa dinâmica, que começou há mais de 150 anos, continua viva até hoje, agora sob as luzes ainda mais intensas do mundo digital. O papel da imprensa sensacionalista. Tabloides como o The Sun e o Daily Mail transformaram a monarquia num produto de entretenimento nacional. Histórias sobre o cotidiano dos membros reais são vendidas como exclusivos, borrando as fronteiras entre informação e espetáculo. A imprensa sensacionalista britânica, liderada por gigantes como o The Sun e o Daily Mail, desempenhou um papel central na transformação da monarquia num verdadeiro espetáculo nacional. Ao longo das décadas, esses tabloides perceberam que a curiosidade do público pelos bastidores da realeza não tinha limites, e exploraram esse fascínio com manchetes provocantes, fotos exclusivas e histórias que muitas vezes misturam factos, rumores e dramatização. O cotidiano dos membros da família real passou a ser retratado como uma série em tempo real, onde cada aparição pública, cada gesto e até cada roupa usada se tornam assunto de debate. A fronteira entre informação e entretenimento foi se esbatendo, criando uma cultura onde o valor da notícia já não está apenas na sua veracidade, mas na sua capacidade de gerar cliques, vendas e polêmica. O The Sun, por exemplo, construiu grande parte do seu sucesso com capas ousadas e narrativas apelativas que misturam humor, crítica e escândalo. Já o Daily Mail aposta num tom mais conservador, mas igualmente incisivo, dando ênfase ao comportamento, à imagem e à vida pessoal dos membros da realeza.
Ambos perceberam que a monarquia vende, e vende muito, porque é um símbolo que combina tradição, luxo, drama e emoção humana. Essa relação entre tabloides e realeza tornou-se quase simbiótica. A família real precisa da visibilidade mediática para manter a relevância, enquanto a imprensa depende das histórias reais e imaginadas para alimentar a curiosidade do público. No entanto, esse ciclo constante de exposição tem um preço. Ao transformar pessoas em personagens e o cotidiano em espetáculo, a imprensa sensacionalista contribuiu para a erosão da privacidade, em alguns casos, para o desgaste emocional dos próprios membros da realeza. Mesmo assim, o fascínio continua. Porque, no fundo, os tabloides sabem exatamente o que o público quer ver: um vislumbre da vida dourada, às vezes, imperfeita, daqueles que vivem sob a coroa. Crises mediáticas e a imagem da monarquia. A cobertura da morte da princesa Diana, em 1997, marcou um ponto de viragem. Desde então, o palácio procura equilibrar a transparência com o controle da narrativa. Nos tempos recentes, entrevistas e documentários, como os de Harry e Meghan, reacenderam o debate sobre os limites da exposição pública. A morte da princesa Diana foi mais do que uma tragédia pessoal, foi um choque que redefiniu a relação entre a monarquia britânica, a imprensa e o público. A cobertura mediática daquele momento tornou-se um espelho da obsessão coletiva pela realeza. As multidões choravam nas ruas, as televisões transmitiam cada detalhe e os jornais competiam por exclusivas que beiravam a invasão de privacidade. Foi também o instante em que muitos britânicos questionaram se a própria imprensa, com a sua perseguição constante, não teria contribuído para o desfecho trágico de Lady Di. A partir daí, o Palácio de Buckingham percebeu que precisava mudar. Já não bastava a rigidez tradicional e o silêncio institucional. A monarquia teve de aprender a comunicar, a mostrar empatia e a abrir pequenas janelas de transparência para se reconectar com o povo. A rainha Isabel II, antes criticada pelo distanciamento, acabou por compreender que a imagem pública da coroa dependia de gestos humanos, uma mensagem televisiva, uma lágrima sincera, um toque de proximidade. Décadas depois, essa mesma lição voltou à tona com Harry e Meghan, cuja entrevista a Oprah Winfrey em 2021 reacendeu o debate sobre até onde vai o dever da monarquia de se mostrar, e onde começa o direito à sua própria intimidade. Os documentários, livros e declarações do casal mostraram uma nova era de comunicação direta, sem filtros do palácio, mas também revelaram as feridas internas e os conflitos com a imprensa britânica. Hoje, a família real caminha numa linha cada vez mais fina, ser visível o suficiente para manter o apoio popular, mas reservado o bastante para preservar a dignidade institucional. O equilíbrio é delicado, e, em tempos de redes sociais e câmaras sempre ligadas, qualquer deslize pode transformar-se num novo escândalo global. A monarquia continua a aprender que, na era da informação, o controlo da narrativa é talvez o seu maior desafio. Ética, privacidade e interesse público. A questão central continua a ser onde termina o direito à informação e começa o direito à privacidade. Especialistas em mídia defendem que a monarquia, sendo uma instituição pública financiada por contribuintes, deve prestar contas, mas alertam para o perigo da exploração sensacionalista. Falar de ética, privacidade e interesse público quando o assunto é a família real britânica é entrar num terreno delicado, onde as fronteiras entre o que o público tem direito de saber e o que pertence ao foro íntimo se tornam cada vez mais tênues. A monarquia, afinal, não é apenas uma família, mas uma instituição sustentada por recursos públicos e símbolo de um país inteiro. É natural, portanto, que os cidadãos queiram saber como vivem, o que pensam e até que tipo de decisões tomam os seus membros. No entanto, há uma linha muito fina entre a informação legítima e a curiosidade invasiva. Especialistas em comunicação e ética dos mídia recordam que o interesse público não deve ser confundido com o interesse do público. Há uma diferença clara entre aquilo que é relevante para a compreensão do papel institucional da realeza e aquilo que apenas desperta curiosidade ou alimenta o entretenimento. Quando a imprensa ultrapassa essa fronteira, corre o risco de transformar o jornalismo em espetáculo e o debate público em fofoca. Casos como a perseguição da princesa Diana por paparazzi, que terminou de forma trágica, são um lembrete de como a busca incessante por exclusividade pode comprometer valores fundamentais do jornalismo e da humanidade. Por outro lado, é inegável que a transparência é essencial para manter a confiança da sociedade na instituição. O desafio está em encontrar o equilíbrio, informar sem explorar, questionar sem invadir. Em tempos de redes sociais e ciclos noticiosos de 24 horas, essa fronteira torna-se ainda mais frágil,
exigindo responsabilidade redobrada tanto dos jornalistas quanto do público que consome essas notícias. No fim, talvez a verdadeira ética esteja em lembrar que, por trás das coroas e dos títulos, ainda existem pessoas, com sentimentos, limites e o mesmo direito à dignidade que qualquer cidadão comum. O futuro da relação. Com as redes sociais, o controle da imagem real passou parcialmente das mãos dos tabloides para os próprios membros da família. O desafio, agora, é manter a credibilidade institucional num ambiente digital cada vez mais imprevisível. Durante décadas, a monarquia britânica foi moldada pelas lentes e pelas manchetes da imprensa tradicional. Cada passo, cada sorriso, cada deslize era filtrado por editores e fotógrafos, que decidiam o que o público deveria ver. Mas esse cenário mudou radicalmente com o surgimento das redes sociais. Hoje, o controle da imagem real já não pertence apenas aos tabloides ou aos jornalistas que cercam o Palácio de Buckingham. Agora, é a própria família real quem gere grande parte da sua narrativa através de plataformas como Instagram, X, antigo Twitter, e YouTube. E isso, por si só, transformou o modo como o mundo vê a realeza. De um lado, as redes sociais deram à monarquia uma nova oportunidade, a de se aproximar do público, de parecer mais humana, mais acessível e menos distante. Fotografias informais, vídeos curtos e publicações pessoais mostram um lado mais descontraído dos membros da família, desde o príncipe William e Kate Middleton a participarem em ações solidárias, até Carlos III a partilhar momentos simbólicos do seu reinado. Tudo isso cria uma sensação de proximidade que a imprensa tradicional nunca conseguiu proporcionar. No entanto, essa liberdade digital vem acompanhada de riscos significativos. A internet é rápida, emocional e muitas vezes imprevisível. Uma publicação mal interpretada pode gerar controvérsia imediata, e rumores espalham-se em segundos, sem qualquer verificação. O palácio, que sempre funcionou com protocolos rígidos e comunicação cuidadosamente calculada, enfrenta agora um espaço onde o controlo é praticamente impossível. Além disso, as redes sociais amplificam divisões dentro da própria família real, como ficou evidente com Harry e Meghan, que escolheram contar a sua versão dos factos através de documentários, entrevistas e publicações online. O público já não depende da imprensa para formar opinião, basta um clique para seguir diretamente um membro da realeza e ouvir o que ele próprio tem a dizer. Esse novo modelo de comunicação direta redefine o papel da monarquia no século XXI. A questão que se impõe é: como manter a credibilidade institucional num ambiente tão fragmentado e emocionalmente volátil? A resposta parece estar no equilíbrio entre tradição e modernidade. A monarquia britânica precisa continuar a representar estabilidade, mas sem ignorar a força das plataformas digitais como ferramentas de transparência e conexão. O futuro da relação entre a família real e os mídias será, portanto, híbrido, parte palaciano, parte digital. Uma mistura de comunicados oficiais e histórias pessoais, de eventos formais e momentos espontâneos. E, mais do que nunca, a confiança do público dependerá não apenas do que é dito, mas da forma como é partilhado. Afinal, num mundo onde qualquer pessoa pode ser emissor de informação, até os reis e rainhas precisam aprender a comunicar com a autenticidade de um utilizador comum. É esse equilíbrio delicado, entre a majestade e o like, que determinará o destino da imagem da realeza britânica nas próximas décadas. No fim das contas, a relação entre a monarquia britânica e a imprensa é um delicado jogo de espelhos, um depende do outro, mesmo que, por vezes, se comportem como adversários. A família real precisa dos mídia para se manter visível, relevante e próxima do público. Já os jornais e canais precisam da realeza para alimentar o fascínio coletivo que há mais de um século sustenta manchetes e audiências. É uma simbiose curiosa, ambos tiram proveito da atenção popular, mas vivem constantemente à beira do desconforto. A imprensa busca transparência e histórias que despertem emoção, enquanto o palácio luta para preservar a imagem, a tradição e a privacidade dos seus membros. No meio deste equilíbrio frágil, o público torna-se o verdadeiro árbitro dessa relação. A cada clique, visualização ou comentário, o interesse popular dita o tom das narrativas e define o quanto a realeza será exposta. E, convenhamos, o fascínio pela monarquia britânica é quase irresistível, há algo de misterioso e quase teatral naquele mundo de coroas, castelos e cerimônias, mas também de pessoas reais, com falhas, segredos e desafios muito humanos. O grande teste da monarquia neste século XXI é adaptar-se a um mundo em que tudo é registrado, partilhado e comentado em segundos. Já não há espaço para o silêncio absoluto ou para os segredos bem guardados,
E é nesse novo cenário que o equilíbrio entre transparência e privacidade se torna uma questão de sobrevivência. Mostrar-se demais pode banalizar a instituição, mas esconder-se em excesso pode gerar desconfiança e afastamento. Carlos III, ao assumir o trono, herdou mais do que uma coroa, herdou também o desafio de reinventar a forma como a monarquia se comunica com o seu povo, num tempo em que os tabloides já não são os únicos a moldar opiniões. Hoje, qualquer cidadão com um smartphone pode tornar-se parte dessa história, publicando, comentando ou especulando sobre o que acontece por detrás das portas reais. Por isso, talvez o futuro da monarquia não dependa apenas da imprensa, mas da capacidade de compreender esta nova dinâmica de partilha global e de construir uma relação mais direta e autêntica com o público. A imprensa continuará a ser um espelho poderoso, capaz de refletir tanto o brilho quanto as sombras da realeza. Mas se a monarquia quiser permanecer relevante e respeitada, precisará aprender a conviver com a curiosidade sem se deixar devorar por ela. No fundo, trata-se de encontrar um novo tipo de equilíbrio, aquele em que o respeito pela tradição e o desejo de transparência não se anulam, mas coexistem. Talvez esse seja o verdadeiro segredo da sobrevivência da realeza britânica: continuar a inspirar sem deixar de ser humana, continuar a ser admirada sem precisar esconder-se, e continuar a ser notícia, mesmo quando o mundo inteiro já pensa conhecer toda a história. Entre o respeito e a curiosidade, a monarquia britânica continua dependente da imprensa, e vice-versa. O equilíbrio entre transparência e privacidade será o verdadeiro teste de sobrevivência da realeza no século XXI. Se você chegou até aqui, o canal agradece e esperamos que você tenha gostado do conteúdo, e que não tenha se esquecido de se inscrever neste canal para que possa estar por dentro de tudo relacionado ao mundo dos holofotes que tem alimentado as manchetes da mídia mundial e não só. Nos vemos no próximo vídeo.